Esse é o primeiro webinar do ano que a Abragel organiza e para nós é uma satisfação aí poder contar com a presença da DGS Advisors e da Focal Capital, né? São duas empresas que trabalham também em parceria. E o tema principal da discussão de hoje, né, será a parte de financiamento de projetos de geração de energia, até tendo em vista, né, a questão, a proximidade, né, dos leilões, ou do leilão previsto para o primeiro trimestre desse ano. Então, a gente entendeu que o tema é extremamente oportuno e sem muitas, assim, enrolações aqui, eu já quero agradecer de novo, então, aí o Gustavo e ao Rubens, em especial, Gustavo Rosa, da DGS, e o Rubens Cavalieri da Focal, que vão estar conosco aí na tarde de hoje, compartilhando um pouco da informação deles e da visão deles a respeito desse tema. Então, muito obrigado aí a vocês por essa gentileza de atender aí a nossa solicitação, enfim, de realizarmos um webinar focado nessa questão tão importante aí para os nossos associados. Um abraço, bom seminário a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero aqui começar agradecendo a Abragel, na figura do presidente do Conselho, Zé Guilherme, do presidente executivo, Charles, pelo convite e a parceria na realização desse webinar. Para nós aqui da DGS, é uma honra estar ao lado da associação que representa esse setor que é muito estratégico para o nosso país, e cada vez mais vem ganhando importância. Nós vivemos um momento extremamente relevante para o setor de energia elétrica, né? De um lado, nós temos a necessidade crescente de novos investimentos, a modernização de ativos, a viabilização de novos projetos, e de outro lado, nós temos um ambiente cada vez mais desafiador, no qual o crédito deixou de ser apenas uma questão somente de financiamento público, né? E passou também a demandar muito recurso, muita atenção do mercado privado. Então, falar de financiamento hoje é falar de planejamento, falar de modelagem, de mitigação de riscos, previsibilidade da receita e conexão correta com o capital. E é exatamente nesse ponto que a DGS entra, tá? A DGS é uma consultoria estratégica, nós somos especializados na intermediação de crédito, operações de mercado de capitais e operações especiais. O nosso papel aqui é muito claro, nós somos a ponte entre o capital e os projetos de relevância que nós temos no país, tá? Nós recebemos as demandas, estruturamos as oportunidades internamente e conectamos com parceiros estratégicos no mercado financeiro, que eles, na verdade, desenham as teses, constroem as estruturas de financiamento e acabam viabilizando os recursos para esses projetos, tá? Em outras palavras, nós ajudamos bons projetos a se tornarem financiáveis, atrativos e acessíveis ao capital. O webinar de hoje nasce justamente dessa realidade, né? Nós vamos discutir aqui os desafios, tá? As perspectivas para o setor, como funcionam os financiamentos dos novos projetos e, especialmente, vamos dar um pouquinho de atenção à questão do último leilão de 2025 e também dos próximos certames que já estão previstos, tá? Mais do que uma visão teórica, a gente quer... Valdir Moreira. Mais do que uma visão... Oi? Estão me escutando? Estamos sim, que está Sim, com a o gente áudio está aberto. escutando. Acho que estava alguém que estava com o microfone aberto. Vou pedir a gentileza para que todos fechem o microfone aí, por favor. Obrigado. Desculpa aí, Gustavo. Que isso, Charles. A gente quer trazer aqui mais uma abordagem teórica. A gente quer também passar para vocês uma abordagem prática do financiamento dos projetos, né? Como eles funcionam, o que os financiadores estão buscando, quais são os gargalos no setor e em cima desses gargalos, quais são as oportunidades, tá? E para conduzir essa conversa, nós trouxemos hoje um parceiro que é de grande importância para nós, a DGS, tá? Que é a Focal Capital. Eles são especialistas na estruturação desse tipo de projeto, eles têm uma forte presença e um forte background em projetos de infraestrutura e energia. Eles vão compartilhar com vocês essa visão de mercado, quais são as perspectivas para o setor e os caminhos que a gente tem para estruturar, tornar viáveis esses projetos, tirar do papel esses projetos, né? Então, sem tomar mais tempo, eu quero agradecer novamente a Abragel, tá? Cumprimentar todos os associados que estão presentes nesse início de janeiro, para iniciar o ano com o pé direito, tá? E passar a palavra para o pessoal para o time de especialistas da Focal Capital, que vai conduzir a apresentação.
ok? Sejam todos muito bem-vindos. Acho que então sou eu, né? Uhum. Maravilha. Espero que todos estejam me escutando bem. Boa tarde a todos. Obrigado aí, DGS, pelo convite. Obrigado, Abragel, pelo convite. Nós vamos fazer uma apresentação. Eu vou compartilhar aqui para guiar um pouquinho a nossa conversa. Todos estão vendo? Sim, né? Sim, Ótimo. estamos sim. Maravilha. A Focal, em um minuto aqui, a Focal Capital é uma casa de assessoria financeira. Nós somos muito focados em, como o Gustavo comentou, em levantamento de capital, assessoria em fusões e aquisições. Estamos aí no mercado há 15 anos. Em particular, aqui os senhores podem ver um pouquinho do meu perfil. Eu estou envolvido no setor elétrico do lado do mercado financeiro há mais de 30 anos. Então, eu participei de todas as privatizações do setor elétrico, lá por bem ou por mal, né? Light, Eletropaulo, CPFL, C3E, vários, desde o início ali do modelo antigo do setor elétrico, no financiamento de vários projetos, Itá, Macaé, vários processos de venda de PCs a gás, UHS, etc. E eu fui testemunha, enquanto trabalhava no mercado, em banco, né? Trabalhei 21 anos no mercado financeiro, em banco de investimento, depois com a minha própria assessoria há 15 anos, eu pude observar essa transformação. Então, só um pouquinho aqui do meu currículo: engenheiro de formação, trabalhei 2 anos em indústria e depois eu migrei para o mercado financeiro. E a abordagem que os senhores vão ver aqui é uma abordagem do mercado. Então, ela contempla alguns elementos técnicos, alguns elementos setoriais, mas é como o mercado vê o setor, primeiro, a tese em si do setor elétrico, geração em particular, e quais são os elementos que um projeto tem para que ele seja bancável. E aí nós vamos explorar algumas fontes de financiamento, alguns limitantes, alguns pontos de atenção, e depois a gente abre aí para um Q&A, quiçá um debate. Primeiro, vamos dar só uma olhada. Acho que é importante lembrar algumas coisas. E quando nós estamos falando de geração no Brasil, falando de Brasil, geração elétrica no Brasil, hoje você tem muito dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil por diversas razões, que depois a gente pode explorar. É bom, interessante posicionar o Brasil e o setor de geração elétrica no Brasil. Então, o Brasil é um top 10 em termos de geração elétrica, mas ainda é subpenetrado em geração, em consumo de energia per capita. Então, o que quer dizer isso? É um mercado grande, mas que ainda pode crescer. Então, são duas coisas interessantes em qualquer mercado que você queira investir e seja atrativo. Você tem que ver se ele tem tamanho. Sim, tem tamanho, top 10 no mundo. 2, tem potencial de crescimento. Por quê? Porque ele é subpenetrado em relação a outros países. Outra coisa interessante no Brasil que chama atenção, se os senhores olharem esse quadro aqui, presta atenção na abóbora. A abóbora aqui é carvão. E presta atenção no verde, que é energia hidrelétrica, no azul médio, que é eólica, e no azul claro, que é solar. Então, o Brasil tem 90% da sua matriz de fontes renováveis. E outros países que ficam fazendo bravata com relação à sustentabilidade e matriz limpa e descarbonização, etc., tem matriz suja, ou boa parte suja. Então, se vocês olharem China, 61% é carvão. A nossa grande Alemanha, que é o grande e Alemanha e França, que são os dois grandes aí promotores de energia limpa no mundo, tem gás natural. Você vê, 40% é gás natural na Alemanha, gás natural e carvão. Nuclear, 67% praticamente nuclear, ou 2/3, vai sendo um pouquinho mais leniente, 2/3 da matriz da França é nuclear, 30% da Inglaterra, do Reino Unido é gás natural, você tem 42% dos Estados Unidos ainda é gás natural, você tem 30% da
do Japão é carvão, carvão importado ainda. Então, isso aqui você tem, é grande, é tamanho, crescimento e atrativo. É óbvio que essa matriz do Brasil, atualmente com bastante solar e eólica, ela não vem sem seus problemas. Mas então você tem aqui um conjunto de elementos que torna o setor de geração em si atrativo. Como eu já estou militando nesse setor há muito tempo, é interessante você ver como é que veio a evolução do setor elétrico, aonde chegamos, né? Então, se até 95, modelo eminente no Brasil, etc. E aí, você teve períodos, né, de fases do setor, né? Então, você teve de 95 a 2000 as privatizações, como eu falei, a criação do arcabouço regulatório operacional da ANEEL, ANS, a CCEE, o Proinfra, que alguns aqui devem ter conhecido, devem conhecer e se beneficiaram dele. Aí, 2000 até 2015, você teve um novo modelo com o governo Lula, né? Você teve um novo modelo do setor elétrico, né? Os leilões de transmissão, a implantação do Mercado Livre, consolidação desse modelo, surgiu a figura do consumidor livre, com as suas limitações, mas surgiu, a criação do autoprodutor, a consolidação desse arcabouço regulatório, teve a primeira crise de racionamento e o surgimento de uma nova fonte aí que veio, que é a biomassa, né? Entre 15 e 25, aí você teve um declínio da hidráulica, né? Você teve menos projetos PCH, CGH, o HES não existe mais, né? Só um parênteses aqui, a gente estava envolvido num projeto de usina hidrelétrica lá no sul, eu não posso dizer muito, senão... E era o HE mesmo, em leilão e tal. E nós conseguimos atrair um investidor, o financiamento, e numa canetada o STF ele expandiu o raio de comunidade indígena e ele destruiu o projeto numa canetada depois de 2 anos de trabalho. Então, é muito difícil hoje você ter uma HE propriamente dito por essas questões, como afeta muito a área alagada, né? Surgiu o fenômeno de geração distribuída, com todos os seus benefícios e outros pontos aí que afetaram um pouquinho, né, o controle do sistema, que é um sistema integrado, né? E o crescimento acelerado, como eu falei, da eólica e da solar. Aí, a partir de 25, nós temos aí, acho que começa, na minha visão, uma nova fase, né? Você tem o fim das concessões distribuidoras e a renovação dessas concessões das distribuidoras, elas vão ter como um input o fato de que, com o novo modelo que foi aprovado, né, MP 1304, todos aí devem estar acompanhando, você vai ter, a partir de 2028, uma ampla abertura do mercado consumidor, né? Então, você vai ter o residencial, pequeno comércio, todo mundo vai poder escolher de onde trazer, de onde comprar energia, como foi ali 25 anos atrás no Texas. O Texas que começou a ter essa regulamentação mais ousada, né, de todo mundo pode buscar energia da onde quiser. Você tem novos vetores de demanda, além da demanda aparente do crescimento do PIB, que nós vamos falar sobre isso. Você tem o surgimento da eletrificação da frota, hoje é 9%. Data center, são esperados aí 90 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos. E, devido a esse crescimento de fontes intermitentes e talvez aí uma programação não ótima da transmissão, surgiu o tal do curtailment, que é você ter gargalo, um congestionamento. Gargalo não consegue distribuir energia devido a essa intermitência. Então, esse é o parâmetro, digamos assim, é o panorama geral do setor elétrico brasileiro, né? Se a gente falar um pouquinho de consumo versus PIB, você teve ali nos últimos 5 anos, mais de 2 vezes o PIB de crescimento do consumo. 2010, por conta do racionamento, teve um crescimento de 3,1, que é um crescimento, não diria que é importante, mas interessante, mas que, por conta do racionamento, e 10 a 20 nós apanhamos com aquela queda do PIB acentuada ali devido aos efeitos ali do governo Dilma, embora tenha crescido 4 vezes o PIB, foi só 1,4.
Então, agora nós estamos conseguindo retomar no normal. E aqui começam a aparecer tudo aquilo que nós falamos em números, né? Ou seja, você teve uma média de crescimento, de evolução da capacidade instalada. A capacidade instalada em 25 anos, ela quadruplicou, praticamente quadruplicou, crescendo aí entre 1,5 e 2 do PIB. Esse meio aqui não conta muito, porque, como eu falei, o consumo caiu, o PIB caiu muito e a capacidade, como ela tem uma inércia de início e fim, ela continua entrando no sistema. Mas, se vocês notarem, 90% da capacidade nova, olha essa barra aqui no início, ela é eminentemente hidráulica e termo. Olha hoje a barra, como é que ela é distribuída, muito mais diversa nas suas fontes, com entrada da eólica, entrada de biomassa, entrada de solar, as próprias pequenas centrais geradoras, e 90% dessa nova capacidade veio de fontes renováveis, seja PCG, solar, eólica e biomassa, né? E o que está projetado, aqui está projetado o crescimento dos próximos, esse é o plano da EPE, né? Os próximos 10,5 de 1,5 do PIB, e não vai ser diferente aí o que o mercado está vendo, né? Que o órgão planejador do sistema está vendo, que é a EPE, está vendo aí um crescimento em torno de 1,6 PIB para o período, e 80% da capacidade continua sendo de fontes renováveis, consideradas renováveis, o que é uma boa notícia aqui para todos, né? Aqui são aqueles dois efeitos que eu conversei sobre data center. Então, você tem aí o consumo de energia, o consumo médio, né, de energia, ou a potência média, né, que vai ser requerida aí pelos data centers, vai crescer 6,7 vezes. A evolução da frota, né, eletrificada hoje, batendo aí 9%, alguns dizem que isso aí pode chegar até 20%. Nos próximos 20, 25, nos próximos 10 anos, o que é boa notícia para todos. Precisa de energia, né? Precisa de consumo de energia, o que é boa notícia para quem gera energia. Então, em resumo, quando você olha o setor elétrico brasileiro, você tem de oportunidades aqui uma demanda que tem uma correlação com o PIB interessante, ou seja, lembra que eu coloquei no início? Isso aqui é a visão do mercado. Então, o mercado olha assim, isso aqui é uma boa tese, né, de investimento. Mas você olha, tem uma boa correlação, uma correlação histórica atrativa com o PIB, tem um arcabouço regulatório consolidado, bem ou mal funciona a Anatel, bem ou mal funciona a Câmara de Compensação, bem ou mal você tem a ONS, funciona bem, é uma referência como fonte renovável, que todo mundo tem perseguido isso, e tem vetores de crescimento bem atraentes. Data center, eletrificação de frota, desregulamentação. Não falei do hidrogênio verde. Hidrogênio verde, ele, em determinadas circunstâncias aqui no Brasil, ele se torna bastante viável. Não sei quantos estão familiarizados, mas é bem interessante. E aí tem os desafios. O desafio de curto prazo, que é resolver o curtailment, resolver a intermitência das fontes eólica e solar, o que é bom para vocês também, porque a fonte de vocês não é intermitente. E aí você tem que ter uma expansão mais equilibrada de transmissão, ou seja, você de fato tem que conectar as plantas de energia solar e eólica do Nordeste, em especial, com o Sudeste, quando se precisa de demanda aqui no Brasil, no Sul-Sudeste, que ainda não tem, e taxas de juros elevadas, em que isso aqui impacta o retorno de todos os projetos. Vocês vão ver alguns gráficos aqui, talvez sejam... Até isso, muita gente deve ter ouvido falar do que eu coloquei, mas daqui para frente a gente vai falar talvez algumas coisas que vocês ainda não tenham visto em termos de comparação de retorno, o que afeta um pouco quando se olha fontes de financiamento para esse setor. No caso das PCGs, né, das CGHs, das PCSHs em especial, nós espera-se um crescimento, mas um crescimento para manter market share. Então, em torno de 3,5, 3, é um crescimento para que se mantenha market share, não deve crescer mais do que crescerá o mercado, né? E aqui começam as primeiras observações, né?
Nós fizemos pegamos os leilões de PCH em especial, e a gente faz aqui também o de CGH, e inflacionamos, né, as tarifas pela inflação, né? Inflacionar pela inflação, ótimo, né? Inflacionamos pelos índices de inflação, e notar que as tarifas, elas nos últimos leilões, ou em especial no último leilão, ela beliscou ali os R$ 400, em que é uma tarifa que eu acho que pode dar retornos atrativos. Eu vou depois elaborar por que eu acho que vai dar um retorno atrativo. Em termos de em termos de potência instalada por projeto, na média 13,4, de investimento anunciado por informações públicas, R$ 90 milhões por projeto, e o que dá 6.700 milhões por megawatt de potência instalada, o investimento, o que está dentro de parâmetros bastante aceitáveis para PCH. No caso de CGH, você tem, obviamente, o tamanho menor, né? Não pode aí bater acima lá dos 3,5 MW, então foi 2,7 megawatts por projeto, seria por investimento 22 milhões por projeto, e um investimento de 8.200, que é um pouquinho mais que o PCH, que tem menos escala, e também com tarifas aí se recuperando, bastante interessantes aí no último leilão, né? E aí começam um pouquinho as nossas observações, né? Para o mercado, então, de novo, lembra, eu vou repetir essa minha visão, nossa visão, na visão, apesar de ser engenheiro, não sou engenheiro hidráulico, sou aeronáutico, não tem nada a ver com hidráulico, mas a gente entende um pouquinho, e também não pratico engenharia, já sou apostatado há muitos anos, mas o mercado, ele olha isso aqui, para financiar um externo, querendo financiar um projeto, salvo aqueles casos em que o empreendedor quer financiar tudo e não se atém a determinados elementos, mas os elementos para um projeto ser financiado, ele precisa ter esse ecossistema aqui. Então, você tem o primeiro elemento dele, é o mais importante, é um contrato de off-take, ou seja, um contrato em que garanta que aquela energia vai ser comprada pelo menos durante o período de financiamento do projeto, do terceiro, em que tenha mecanismo de ajuste transparente, executável, hidrológico tem que estar embutido naquele, se bem que hoje tem até seguro para isso, né? Tem que estar embutido naquele contrato. Talvez você possa deixar uma parte para o mercado livre, né? Sei lá, 70-30, um pouco do regulado, 30 no livre, para poder brincar um pouquinho. As comercializadoras gostam de ter um pouco desse lastro. Mas esse é o primeiro elemento. Sem isso aqui, você nem senta com nenhum banco. Esquece. Tem que ter um contrato de off-take. Seja no mercado no regulado, ou seja um off-take com crédito bom, ninguém vai te ouvir, né? Ninguém senta. O outro é a famosa licença ambiental. Você lida com a LP, mas para o financiador, para você começar a construção, acho que todos aqui sabem disso, precisa da LI. E LI para hidráulico, e para PCH, CGH é menos exigente, né, nisso, mas para PCH sim, pode ser que você tenha surpresas, né? Então eu lembro aqui o famoso caso não é hidráulico, mas é térmico, eu sempre não canso de dizer isso, que foi assim um divisor de águas na minha carreira, mas marcou. Foi lá a usina térmica de Macaé, em que eu estava no sítio nessa época, a gente estava financiando aquele projeto, era a EDF, que era a sponsor do projeto, e no meio da licença apareceu lá literalmente assim, era um sapinho azul pequenininho, que ninguém sabia que existia ali, e atrasou em 3 anos, tiveram que recolocar imagina, todo licenciamento ambiental, tiveram que refazer para uma outra área, todo o projeto executivo, solo, maquinário, dimensionamento. É duro. Esse outro que eu falei é que o STF resolveu ampliar o raio ali da quilombola, da comunidade indígena, e atrapalhou. Então, licença de instalação é fundamental. Isso aqui também, sem isso aqui, não adianta nem sentar. E o famoso está saindo, acredita em mim que vai sair, não funciona. O mercado não aceita muito isso. Outro elemento é
linha de transmissão. Então, às vezes, está num lugar onde você conectar, especial PCH, né? A linha, a subestação mais próxima, às vezes é um investimento tão relevante devido à configuração do terreno, as licenças que ele precisa para fazer a linha de conexão, que inviabiliza. Então, você tem que mostrar bem que você tem o acesso àquela linha, aquela subestação, né? O fundiário, que é meio óbvio, você tem domínio, né, sobre o local da instalação, isso aí, eu acho que sem isso você nem deveria ter entrado no leilão. Aqui, em termos assim, do componente de equity e componente de dívida, hoje o mercado ele não está aceitando coisas muito mais agressivas, não. Antigamente você tinha 80-20, hoje a turma está no 60-40, 70-30. E está cada vez mais difícil, né? Então, para trazer um sócio, você hoje tem uma boa notícia. Você tem hoje são fundos que tem mais tese voltado para a infra. Eu vou falar um pouquinho depois desses instrumentos que o fundo de infra ele pode entrar tanto aqui como aqui na dívida, né? Então você tem as famosas debêntures incentivadas, que eu vou também falar um pouquinho sobre isso adiante. Os bancos de fomento continuam, mas o banco de fomento ele tem as limitações dele, nós vamos explorar um pouquinho. E tem também aqui um capital intermediário, que são os fundos de crédito, de situações especiais, onde eles podem servir aí como uma ponte para financiar o projeto. Eu vou falar em detalhe cada um deles aqui, mas eu não quero esquecer em cima. Como vai ter obra de barragem, tem que ter um EPCista com histórico comprovado, senão o financiador ele vai perguntar, acompanhar, ele vai desembolsar de acordo com o cronograma da obra. E você tem que ter os seguros. Aqui você tem que seguro não só de performance bond, que é o seguro que garante a completude da obra, mas eu esqueci também de outro seguro aqui que é importante, que é o seguro de risco hidrológico também. Tá? Isso aqui também é importante. E depois quem vai operar. Vai ser um empreendedor mesmo, vai ser o sponsor mesmo que vai empreender, você tem experiência, é o primeiro, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o 10º, qual a tua experiência? Então essas aí são perguntas, aí são checkbox, que seja o sponsor do equity, que é um pouco mais rigoroso, que ele olha retorno também, e seja aliás, está ao contrário aqui, né? Não é 70-30, desculpa, é 30 de equity, 70 de dívida, desculpa, eu confundi aqui, é 30 de equity, 70 de dívida, perdão. Deve ter assustado aí um pouquinho a turma. Então é 30-70 e não 70-30. Mas vamos fazer essas perguntas com maior ou menor rigor. Esse arcabouço aqui, ele precisa parar de pé. Qualquer peça dessa que não esteja de maneira satisfatória resolvida, é muito difícil você trazer um externo para correr o risco com você. O empreendedor resolve, às vezes, quando ele não consegue, ele mesmo resolve correr os riscos. Tá? Falar de fonte de financiamento, tem sido de fonte de financiamento de energias renováveis nos últimos 10 anos, tem sido o BNDES 45%, 27% com debêntures incentivados, o BNB também aparece bastante, tem muita coisa no Nordeste, né, que é o BNDES lá do Nordeste, e 2,7% de outros. Só um detalhe, eu não sei quantos aqui já tiveram experiência com o BNDES, mas o BNDES ele não faz Project Finance, né? BNB também não. Ele faz reembolso. Então, quando você está fazendo o teu investimento de capital e fazendo a tua projeção financeira, você se prepara, você empreendedor, se prepara para cumprir e ter que fazer frente aos compromissos de investimento do seu próprio bolso no primeiro, segundo ano, talvez. Uma PCH demora, sei lá, 3 anos para ser construída, se não tiver nenhum problema lá de solo, rocha, cascalho, que às vezes aparece, você não sabia, né? Eu já ouvi casos aí de você vai fazer lá o solo do rio, é mais ou menos poroso, mais ou menos cascalho, mais ou menos pedra, aí a obra tem um cost overrun, que também o performance bond tenta limitar isso, mas ele reembolsa aquilo que você já ou parte disso, ele não desembolsa no início,
e ele vai exigir garantias pessoais, avais, terreno, alguma garantia durante o período de construção e durante um período pós-construção. Daí ele tira e aí ele toma o risco do projeto em si. Então, é para poucos, né? BNDES, BNB é para poucos para fazer isso. Aí tem um valor mínimo ali dos seus 40 milhões, e como eu coloquei, ele a 60%, 80%, menos garantia 60%, mais garantia 80%. Isso aqui de 24 anos, muito difícil. Ele fica ali na faixa dos 7 anos, com, sei lá, 2, 3 de carência no máximo, 10, 7 com 3, 3 com 7, 3. Então é bem restritivo, assim, não é um processo que precisa ter um pouco de capital de giro para encarar. Agora, uma vez saindo, é de fato bem atraente, né? Mesmo pegando ali naquela faixa TLP mais 3, é bem interessante a carência, a amortização, etc. Debêntures incentivadas, de fato, nos últimos 5 anos multiplicou por 3 aí o mercado das debêntures incentivadas. Houve um fenômeno dos CRIs de GD, que giraram em torno de 1,5 bi nos últimos anos. Isso aqui é uma informação assim que a gente pensou, não tem nenhuma fonte muito comprovável para se comprovar isso, mas a gente pensou aí no mercado, mas que hoje eu acho que já vão estar fora de parâmetro. Não, vai ser muito difícil com as novas regras do CRI replicar aquilo dali. A debênture incentivada, sim. Agora, precisa, como eu falei, ter aquele arcabouço todo bem montado, bem estruturado, e às vezes precisa de um tamanho mínimo, né, para você ir ao mercado, o que me preocupa um pouco para CGHs, que talvez as CGHs não consigam ter esse tamanho mínimo. Essa curva aqui é uma curva que é importante, que é o seguinte: o investidor que está comprando ou investindo como um investidor de capital de equity num projeto, essa é a curva que ele vai exigir. Então, se ele está entrando logo no início, ali, antes do projeto em estudo, etc., e ele vai fazer a jornada inteira ou vai vender esse projeto, ele vai exigir ali um retorno. Isso aqui é real, tá? Em inflação plus, retorno real, de em torno de 20%, 25%. Quando ele tem a LP, ele já tem a LP e ele tem um PPA, e ele já vai, e ele quer entrar nesta fase, ele vai entrar lá, que ele vai querer um retorno da participação que ele colocar em torno de PCA mais 15. Projeto em construção, ou seja, ele já tem LI, já reduziu um risco, ele vai correr o risco da construção, aí você já pode exigir um retorno de 12%, e aí uma usina em operação, que você está vendendo, vamos supor, vou vender essa usina, provavelmente a TIR, o comprador aceita uma TIR um pouco mais baixa aí, dependendo do fator de carga do projeto, a tarifa, etc., mas é ali na faixa de 8 a 10%. Por que isso é importante? Porque o projeto compete com isso daqui, e isso daqui tem sido o grande problema. Talvez essa análise vocês não tenham visto ainda. Tem sido o grande problema de você ter mais gente entrando no setor de geração, de pequena geração, né, PCH, CGH, e tendo mais transações, um mercado mais pujante, né? A linha abóbora aqui, ela é a NTN-B, de 10 anos, 7,4. Esse aqui são os retornos esperados para quem compra ação hoje de geração, transmissão e integrados na bolsa. A Alupar tem também geração, tem, mas a maior parte ali é transmissão. Você vê, se você hoje compra uma ação da Eletrobras, né, que é a tal da Axia Energia, ele é esperado ter um retorno ao longo da vida desse papel de, sei lá, de 10 anos, de 9,5% mais inflação, dado os preços de ação hoje, dado
algumas premissas de mercado esporte, algumas premissas de preço da energia. Você pode debater isso, mas isso são análises independentes, né, da turma aqui da Faria Lima, dos analistas da Faria Lima. Na Engie 6,9, na Eneva 6,6, uma média de 8,6, né? Sendo Auren e Axia com os maiores retornos. Então, quem quer investir o mercado, desculpa insistir nessa visão, a visão do mercado, e olha e fala assim, eu vou entrar num projeto, volta para cá, eu vou entrar num projeto, eu já tenho LI, eu já tenho PPA, já iniciei a construção, mas tem um risco ali de construção ainda, né? Talvez de operação um pouco menos, mas ainda tem um certo risco de operação. Aí ele olha e fala assim, não, mas se eu comprar uma ação da Axia e sentar em cima, eu vou ter quase 10 de retorno. Se eu comprar uma ação da Auren e sentar em cima, eu vou ter 11,5 de retorno. Então, para o indivíduo de equity, né, o capital, ele fica nesse dilema. Isso tem atrapalhado muito na hora especialmente quando aquelas tarifas ali, elas caíram muito. Voltando aqui, ó. Bom, eu vou voltar aqui, vai ser demais. As tarifas caíram muito ali na faixa de 250. Impossível. Já esquece, eu vou no mercado e eu compro ações aqui da Natura, da Axia. E você ainda tem outro competidor, são dois competidores para a tua tese. O Brasil é grande, o Brasil cresce, o Brasil é renovável, tem demanda, eu tenho PPA, mas eu compito com o governo, que capta 7,4, que tem um déficit fiscal gigantesco, precisa fomentar seus programas sociais, enfim, a sua maneira de fomentar crescimento. Aí eu estou competindo também com as ações no mercado, de geração em especial ali, que dá um retorno de 8,6. Então, 8,6, qual o retorno que eu vou querer para entrar no projeto Greenfield? 10. 10, eu tenho 11,5 Auren aqui. Eu tenho Axia, então é mais. 12, aí ele já começa a pensar. Então, é algo e aí, para ter esse sócio, você vai ter que ceder mais participação, mais diluição, está aqui a evolução da NTNB. E para aqueles que são interessados em comprar, vender o projeto ou usinas em operação, teve várias transações aí o ano passado, nos últimos 3, 4 anos, na média vendendo aí a 7.000, 6.800, uma variação grande aí entre 13 e 2,5, mas eu diria que talvez a mediana ficasse na faixa, tinha que fazer, não fiz a mediana, mas faixa aí dos 7 e pouquinho por megawatt, né? 7 milhões por megawatt, que aí confronta com aquele lá de... Confronta lá com aquele que eu falei lá do investimento de PCH, que dá em torno de 8.400. E aqui tiveram alguns grandes operações aí de compra e venda de empresas grandes, né? O Hidro, né? Muito específico. A gente pensou aqui as Hidros, que tinham lá suas especificidades e saíram nesses preços aí por megawatt instalada. Eu acho que eu consigo cumprir com galardia aqui o tempo que me foi proposto. Eu acho que o resumo aqui é o seguinte, o resumo é para vocês, né, que são empreendedores do setor. Existem mecanismos de financiar? Sim. Além dos bancos de fomento, existem os fundos de infra, as debêntures de infra, incentivadas, porém, não só para os bancos de fomento, mas também para o mercado em si, seja você trazendo um sócio, seja você trazendo uma fonte de financiamento que seja de dívida, você tem que ter aquele conjunto de fatores ali muito bem endereçados, muito robustos, que são mitigantes aí de risco, né? Obviamente, sabemos até pela complexidade da obra que PCH, CGH é mais complexo você construir, mais arriscado do que solar do que eólica e do que de solar. Em resumo, era isso. Eu agradeço o tempo de vocês. Eu estou aqui aberto agora a
Comentários, perguntas, respostas. Renata, vamos pegar o gancho aí, tá? O Leone, que é o sócio aqui nosso da DGS, ele vai fazer o encerramento. E, sem dúvida, você consegue compartilhar? Deixa eu ver Pode aqui. compartilhar aí o QR Code. Enquanto você vai compartilhando, eu já vou pegando o gancho aqui. Tá, ok. Pessoal, só nas pontuações aqui para a gente fechar, né, o nosso webinar, relembrar aqui alguns pontos importantes, né? Ficou bem claro ali nessa apresentação sensacional que o setor de energia ele continua sendo extremamente relevante, né? Então, mais que o acesso ao capital, está cada vez mais ligado à qualidade de estrutura, clareza de projeto, previsibilidade e estratégia financeira adotada ali, como a gente pôde ver, né? Então, não basta ter apenas o bom ativo, né? É preciso saber como apresentá-lo ao mercado, organizar financeiramente e até como conectar, né, as fontes corretas de capital. Então, é exatamente isso aqui que a gente tem como posicionamento na DGS, é focar na conexão, né, entre as empresas e o capital, sempre buscando ali soluções sob medida para cada projeto, tá bom? Então, considerando como o Gustavo pontuou no início, que em 2025 e o Rubens também pontuou, tivemos o último leilão de energia, que também há outros certames a serem realizados. A gente vai ter um prazer enorme em avaliar cada projeto, trocar visão e construir, junto com os nossos parceiros, essas soluções, né, de financiamento adequadas à realidade de cada empresa, tá bom? Então, gostaria aqui de agradecer novamente, né, toda a equipe da Abragel, José Guilherme, Charles Lenze, Renata, a Paulo e demais colaboradores pela parceria e também agradecer à Focal Capital pela excelente apresentação e principalmente a todos aqui, né, da associação pela presença. Então, aqui na DGS a gente está estruturando novos encontros, como a Renata falou, e conteúdos voltados justamente para aproximar esse setor produtivo do mercado. Então, em breve, com certeza, a gente vai ter novidades e novos eventos, tá bom? E o nosso contato vai estar disponível aqui, acho que o Gustavo está compartilhando na tela, tá? Vai estar disponível junto com a Abragel, e a gente fica à disposição para dar continuidade às conversas iniciadas aqui hoje. Muito obrigado aí a todos pela participação e nos falamos em breve. Renata, deixa eu Perfeito, te muito perguntar, obrigada. tá aparecendo aí Tá Tá sim, aparecendo? o contato, Perfeito. já Apareceu tem aqui a o QR Code. informação, vai ficar na gravação e também os associados quiserem passar direto para a Abragel, a gente faz essa ponte também e esperamos ter os próximos eventos. Então, contem com a Excelente, gente, super agradecemos essa parceria, que com certeza vai ser produtiva. Muito obrigada, queria pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, gente. Um abraço, Abragel, Forte abraço. Gerson. Obrigado, time. Agradecemos. Obrigado a Tchau, todos. Renata. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. tarde. Valeu, Tchau, valeu. pessoal. Obrigado. Tchau. Forte abraço.